Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Dizem que agosto é mês do desgosto. Pois é, aconteceu em 13 de agosto de 1930 no Amazonas. Queda de bólidos, amigos e amigas do nosso Todas as Vozes, quadro Ciência no Rádio, essa parceria entre o Observatório Nacional e a nossa MEC-AM. Vamos falar sobre esse assunto com o pesquisador do Observatório Nacional, Ramiro de la Reza, pesquisador na área de astronomia, integrante da equipe do ON do Observatório Nacional, nosso parceiro aqui nesse quadro. Professor, muito obrigado pela gentileza, professor Ramiro. E vamos juntos então conversar. Nada. Vamos conversar. Primeiramente, explicar para os ouvintes o que são exatamente os bólidos. Olha, os bólidos podem ser de dois tipos. Tem os bólidos duros, que são materiais feitos de rocha dura, com densidade elevada, e os corpos, vamos a chamar de moles, com uma densidade mais baixa. Agora, os dois são perigosos, os dois podem cair qualquer dia. Não, em primeiro lugar, os corpos rochosos podem cair qualquer dia, qualquer hora. No entanto, os corpos menos densos ter datas marcadas, ok? Então, a probabilidade de queda de algum dos bólidos é inversamente proporcional ao tamanho. Quanto maior o tamanho, menor a probabilidade. Quanto maior o tamanho, quanto menor o tamanho, maior a probabilidade, e ao contrário, quanto maior o tamanho, menor a probabilidade de queda. Por quê? Okay? Por quê? Por que quanto maior o tamanho, menor a probabilidade? É uma questão probabilística. É simples, evidente. A Terra está sendo bombardeada o tempo todo por corpos minúsculos. As partículas relativamente pequenas que produzem o fenômeno conhecido como estrela cadente, são corpos pequenos que estão caindo continuamente e são queimados pela atmosfera. Agora, um corpo enorme cai muito raramente, e felizmente, porque senão a civilização não existiria. Por exemplo, os grandes bólidos que acabaram com os dinossauros, são corpos enormes, só caem em períodos de centos de milhões de anos, ok? São sinônimos ou são diferentes, asteroides e bólidos? Não, bólido é um termo geral para qualquer corpo. Asteroides são corpos rochosos. Agora, o que eu vou falar do fenômeno que você mencionou de 1930 é um corpo de densidade baixa, chamado mole, porque eu considero que é um pedaço de um cometa. Então, tem dois tipos, como eu falei. O corpo rochoso pode cair qualquer hora, qualquer dia, imprevisível, mientras que os corpos menos densos tem datas marcadas, se você quiser, tem data em épocas. E por isso que o 13 de agosto de 1930 é uma data super especial. Agora, eu vou falar por que essa data é especial. A Terra, quando dá uma volta em volta do Sol durante um ano, nos dias 12 e 13 de agosto, passa pelo caminho de um cometa conhecido, que se chama Swift-Tuttle, que está também girando em volta do Sol, mas em uma órbita perpendicular à órbita do plano dos planetas, ou seja, da Terra. Então, o que acontece? O dia 12 e 13 de agosto, a Terra entra dentro do caminho do cometa e entra vamos chamar, uma espécie de ducha de partículas que o cometa vai deixando atrás dele. Ok? Então, é por isso que os dias 12 e 13 de agosto tem uma chuva chamada chuva das Perseidas, em que você vê as estrelas cadentes, várias delas por minuto, que é chamada chuva de meteoros. Interessante, é quando a Terra cruza com essa direção perpendicular. Exato. Né? E muito interessante, o pessoal já sabe que 12 e 13 de agosto, se o tempo estiver aberto, céus sem nuvens, é favorável para esse tipo de observação, né? Positivo.
Agora, quais os bólidos que provocam uma forte luminosidade na queda? Quer dizer, todos provocam essa luminosidade? Todos provocam, pero depende muito do tamanho do corpo, não? Se o corpo tem provavelmente menos de 30 metros, uma coisa assim, o valor exato não se conhece bem, mas todos são queimados pela atmosfera, felizmente, porque tem esse atrito com a atmosfera e eles queimam. Então, maior o corpo, maior luminosidade, maior brilho vai ter a estrela chamada estrela cadente, que não é estrela, é simplesmente um bólido, um pequeno bólido que está se queimando, ok? Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse também para a gente, professor, se existem registros de que naquela ocasião, em 13 de agosto de 1930, teriam sido criadas lendas, histórias, suposições de OVNIs por pessoas que, claro, ainda com pouco acesso à informação científica, não sabiam, não imaginavam do que se tratava aquela queda e aquela luminosidade. Em realidade, a história está bem contada. Está bem contada pelo seguinte, porque teve um religioso da ordem dos capuchinos italiano, Fedele d'Alviano. Ele estava fazendo sua catequese no rio Curuçá, que é um rio perto da fronteira do Brasil com o Peru. Ele fazia sua catequese normal e encontrou um vários povoados ao bordo do longo do rio Curuçá, em que os habitantes, geralmente gente que trabalhava com a borracha, não? Eles estavam completamente apavorados porque 5 dias antes tinham caído 3 bólidos. Então, ele fez uma coisa interessante, ele fez uma entrevista de uma centena de indivíduos. Dessa centena de indivíduos fez um relatório, e esse relatório publicou no Jornal do Papa em 1931. Foi graças a esse relatório que toda a história começou. E o relatório interessante, não tem nada a ver com religião, é simplesmente um levantamento de todas as características. E nosso trabalho consistiu em fazer uma interpretação física desse relatório. Então, não tem mais testemunhas que esses seringueiros que estavam na época aí. Muito interessante, porque significa uma narrativa sem mitos, sem a influência da religiosidade. Aliás, há um detalhe muito interessante sobre toda a América Latina. Qual é a sua nacionalidade, professor? Olha, eu nasci na Bolívia. Na Bolívia, que legal. E eu depois tive várias nacionalidades, mas eu sou boliviano, nascido em La Paz. Mas morou em diferentes lugares. Pois é, o que eu queria contar é o seguinte, há uma curiosidade sobre os padres, loucura, como se diz em espanhol, da América Latina, no final do século XIX e até mais ou menos a metade do século XX, os padres eram muito interessados no conhecimento científico, ainda que para muitas pessoas isso possa soar estranho, mas vamos lembrar que Padre Landel de Moura, no final do século XIX, foi quem pela primeira vez fez experimentos com o rádio no Brasil, e podíamos listar aqui uma série de padres, uma série de líderes católicos que fizeram relatórios como esse que o senhor acaba de se referir, que acabaram sendo utilizados pelos institutos de pesquisa como narrativas que emprestavam conhecimento a um determinado setor, não é isso? É isso, e perfeito. E mais ainda, desculpe, este padre Fidele d'Alviano, que mesmo que era de uma missão pastoral, ele não era um jesuíta intelectual, ele já tinha uma inclinação geográfica e linguística interessante, porque ele chegou no Brasil e foi investigar o nascimento do rio Amazonas no Peru. Já é uma dica da personalidade do indivíduo. Depois ele ficou no Brasil trabalhando com os índios ticuna e publicou vários artigos sobre os costumes deles e produziu um livro de gramática ticuna também. Então, a pessoa é super, super respeitável do ponto de vista intelectual, não? Outros padres também fizeram grandes trabalhos, efetivamente, como você citou.
Professor, muito obrigado, muito interessante, sem dúvida, essa abordagem e que a gente possa conversar em outras oportunidades sobre esses assuntos, já que essa parceria nossa tem sido de muita repercussão. Os ouvintes gostam muito dessa contribuição do Observatório Nacional aqui para os conteúdos, para os contenidos. E a próxima vez podemos falar da expedição que foi feita, foi feita uma expedição que saiu no Discovery Channel e foi feito outro trabalho também com 2 do Discovery Channel e que podem ser interessantes para as pessoas que estão escutando esta história. Sobre esse episódio do 13 Claro, de... sim, então, a história continua. Então vocês hablamos isso ahorita, agora mesmo. Vamos falar o que foi descoberto por essas expedições. Bom, olha, a seguinte, tínhamos feito vários estudos. Um estudo foi, justamente como sou boliviano, eu perguntei se tinha um registro sismológico em La Paz, porque em La Paz existia, voltando, era um observatório jesuíta, que era o principal da América Latina, que começou em 1913, e perguntei se tinha um registro do evento, da queda dos bólidos. E positivo, eles tinham um registro efetivamente com o tipo de ondas, características de ondas de superfície, do 13 de agosto e da hora do registro. Uma coisa maravilhosa, isso nos permitiu ajudar a calcular a energia do bólido. Então, de um lado, temos esses registros sísmicos. Do outro lado, fizemos estudos sobre a modelagem de que seria o tipo de, se um bólido duro, um bólido mole, qual seria as consequências. Então, tínhamos que visitar o local para visitar e ver a cicatriz, ou seja, a cratera, o que seja. Então, o INPE mandou um avião que fiz umas fotografias, mas infelizmente as fotografias tinham uma resolução muito grande e não dava para ver. Mas com satélites conseguimos ver a cicatriz. Então faltou fazer a expedição. Aí foi que as pessoas me diziam, você tem que ir, não? Porque não tem outro jeito. Sinceramente, eu tinha medo. Então, pedi um auxílio do Exército para fazer a expedição. Aí veio uma jornalista do programa fantástico da Globo e me falou, olha, o que você precisa para ir para lá? Então, eu preciso conselhos de um sertanista chamado Sidney Pozuelo, que é uma pessoa super, que foi presidente no Ibama, da outra, esqueci o nome. Bom, não importa. Ele falou que podia ir com a gente, então não tinha alternativa, fizemos a expedição, veio a televisão australiana, vieram outras pessoas interessadas em meteoritos, e fomos lá em junho de 1997. Fomos lá, na região que nunca um homem branco tinha entrado. Foi impressionante, foi linda experiência. A gente quase morre porque era perigoso. Sim, sim. Era uma região onde tinha tribos isoladas. E a gente conseguiu ver a cratera. A cratera é uma coisa super especial porque era uma cratera pequena, ou grande, digamos, de meio quilômetro de diâmetro, só que era relativamente plana. Isso é característico da queda dos corpos moles. E a vegetação tinha já crescido. Então, conseguimos relativamente bem detalhar alguns pontos e encontrar algumas rochas que podiam, não rochas, sino corpos, mas de basalto que podiam indicar a queda do bólido. Tudo isso foi publicado num livro de astronomia, da história da astronomia brasileira. Ok? Muito interessante e que bom que a gente pode tomar conhecimento deste assunto, que ele ajuda a entendermos muitas das coisas que as pessoas às vezes olham no céu e ficam imaginando mil coisas e até mistificando processos, quando na verdade nestes casos são apenas e exclusivamente fenômenos absolutamente naturais. E quando eu digo aqui que o slogan do nosso quadro é Ciência no Rádio,
porque fenômeno é natural. Essa parceria com o Observatório Nacional. Professor, muito obrigado pela gentileza, um grande abraço, tá bom? Perfeito, um grande abraço, Marcolino. Ha sido um honor, quer dizer, foi uma honra conversar com o senhor. Conversamos ao vivo com o professor Ramiro de la Ressa, pesquisador da área de astronomia do Observatório Nacional, nessa parceria que veio para ficar. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.